Bira, que a gente começou com exatamente isso. Não, a gente estava lá embaixo jogando papo fora também. Mas a gente tem que cumprir, né, gente? Vamos lá, vamos começar. Então, novamente, boa noite. Boa noite. Apesar da gente estar 2 minutinhos, 3 atrasados, acho que justifica pelo conforto que a gente estava ali de conversa e tudo mais. Bom, nós temos alguns recadinhos, alguns são antigos, né? Mas trazendo aqui os temas das nossas próximas reuniões. Todos nós somos aprendizes, mesmo os mais experientes. Esse é o tema do próximo sábado. No dia 1º, cuidado, nem tudo que dizem que é espiritismo é verdadeiro. Então, vamos ver lá qual é a mensagem que a gente tem a respeito disso, entender o que é ou o que não é espiritismo. No dia 8, como nos tornarmos pessoas realmente de bem. E no dia 15, não adianta ser cristão da boca para fora. Então, esses são os temas dos próximos sábados. Nós temos, só para lembrar, o estudo do Livro dos Espíritos, também aos sábados de 5 às 6, a gente faz aqui. Aí tem essa meia horinha entre 6 e 6 e meia, que é o momento de chegada, e a gente continua com a palestra. É aberto, não tem frequência, quando quiser vem, fica à vontade. O atendimento fraterno, que é uma entrevista que a gente tem também durante a reunião. Se alguém tiver alguma necessidade, quiser conversar, quiser uma orientação espiritual, alguma coisa nesse sentido, a gente conversa para ver qual é a possibilidade que a gente tem para ajudar. Então, quem quiser, é só me procurar no final da reunião, que a gente conversa. E hoje a gente está inaugurando a nossa salinha para as crianças aqui embaixo. Né? Então, quem não viu, quando descer, dá uma olhadinha lá, está muito legal. E a gente vai começar, tendo criança também, sem compromisso, a gente vai começar um trabalho de evangelização com a linguagem especial, né? Específica, preparada para as crianças. E a gente está preparando o curso de passe, né? Então, aqueles que quiserem aprender como é que o passe funciona, né? O que gira em torno do passe, também tem que dar um nomezinho para a gente, que a ideia da gente é fazer em setembro ou em outubro, a gente ainda não tem certeza, é começar uma turminha para estudar passe. E agora, para a nossa página de abertura, né? Nós estamos trazendo uma página de Emmanuel, do livro Fonte Viva. O título da frase é Tenhamos Fé. Ju, você lê pra gente? Tenhamos fé, de Emmanuel. Vou preparar-vos lugar, Jesus. João capítulo 14, versículo 8. Sabia o Mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Todavia, sem lugar, adequado aos elevados ideais que conquistaram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar, quase sempre, da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se pratica a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto deve, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das conversas consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, se aproximando da multidão, com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atentos aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com vontade dobrada na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, com essas palavras de Emmanuel, né, nos trazendo a reflexão sobre a fé e o que envolve a fé, vamos
nos preparar para a nossa prece, para a nossa oração inicial. Sempre é importante a gente considerar o motivo de fecharmos os olhos. A gente fecha os olhos para olhar para dentro de nós, para se concentrar, para focar nas nossas preces e mentalizar aquilo de que nós precisamos, aquilo que nós buscamos para melhorar a nossa condição de espírito. Pedimos a Jesus que esteja hoje mais do que nunca presente aqui conosco, através dos nossos guias e mentores, tocando fundo no nosso coração, refrigerando a nossa alma, facilitando o nosso entendimento, que as nossas dificuldades, as nossas dores, sejam aqui amenizadas pelo entendimento que passamos a ter do que motiva essas dores. Envolve, Senhor, a cada um de nós. Envolve especialmente aqueles irmãos nossos que já desencarnaram, que já largaram o corpo na carne e foram para a pátria espiritual. Que lá onde eles estão, eles recebam o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso profundo desejo de que estejam bem, que tenhamos por eles saudades positivas, sem revolta, sem nervosismo, mas desejando para eles tudo quanto desejaríamos se eles tivessem apenas feito uma viagem para um outro país. Aos nossos irmãos desencarnados que estão aqui hoje conosco, para, junto com a gente, estudar um pouco dos ensinos de Jesus, que sejam muito bem-vindos e que também sejam tocados pelos Espíritos do bem. Por tudo isso é que pedimos a permissão de Jesus, mas acima de tudo a permissão de Deus, para iniciarmos mais um estudo do Evangelho nesta noite de sábado. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Qual é o tema que a gente vai falar hoje, né? Nós hoje vamos falar sobre esse tema aqui. É uma pergunta para a gente refletir. Olá, boa noite. Tudo bem? Acreditamos que Deus sempre nos ajuda? A gente vai refletir sobre isso aqui, né? Será que a gente realmente acredita que Deus está sempre nos ajudando? Esse tema, a gente tirou ele do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, itens de 1 a 5, que tem a subtítulo lá, O Poder da Fé. Então a gente vai estar falando muito de fé. Inclusive a página inicial era o que a gente estava falando, né? E como página adicional de estudo do livro da Esperança de Emmanuel, Com o Auxílio de Deus é a página que Emmanuel trata a fé de um jeito bastante interessante. E vamos começar com uma frase de Denis Távora, né? Ele é um protestante, um evangélico, e olha que trovinha bonitinha. Não necessitas ficar triste, nunca deixes de acreditar. Nosso Deus Pai te assiste e jamais irá te abandonar. Às vezes a gente acredita que está sozinho, né? Poxa, parece que está tudo dando errado. Deus me abandonou. Não, nunca, jamais estamos sozinhos. E a gente vê isso no Livro dos Espíritos, a gente vê isso no Evangelho, a gente vê isso na Bíblia. Nós estamos sempre acompanhados, sempre. O grande ponto é que tipo de companhia que a gente quer do nosso lado, né? E é isso que a gente vai estar falando hoje, um pouquinho sobre fé, né? Sobre acreditar que Deus está ou não sempre nos ajudando. Bom, primeiro, nós já vamos começar, diferente dos outros estudos, tentando ver se a gente concorda com isso, né? Deus sempre nos ajuda. Nós acreditamos nisso, né? Acreditamos que Deus sempre está nos ajudando. Para que a gente possa ver isso daqui, essa proposta traz dentro dela algumas coisas. Para a gente acreditar que Deus sempre nos ajuda, antes de acreditar que Ele nos ajuda, a gente tem que acreditar em Deus. A gente acredita em Deus? A gente acredita realmente em Deus? Ou a gente diz que acredita em Deus? Né? Essa é a primeira proposta que está dentro dessa pergunta. Para eu acreditar que Deus me ajuda, eu tenho que acreditar em Deus. A segunda, aceitamos que Deus é bom?
Porque normalmente quem ajuda é bom. Né? Ah, Miriam, mas tem gente que ajuda a fazer o mal. Né? Mas está ajudando. Então a intenção da ajuda e não o que está sendo feito é uma iniciativa boa. Vai lá, vem cá, vou te ajudar. Mas os dois estão fazendo coisa errada. Mas o cara teve a vontade de se juntar com o outro para ajudar o outro. Né? Aceitamos que ele sempre... É importante que nessa frase aqui tem a palavra sempre. Não é às vezes. Não é uma vez ou outra. Sempre nos ajuda. Nós acreditamos nisso. Então nós vamos tentar olhar para esses 3 itens aqui para tentar buscar a nossa consciência. Porque eu acredito que todos que estamos aqui, a gente acredita nisso. A gente acredita que Deus nos ajuda, né? Mas vamos tentar criar uma consciência, uma reflexão em cima desses itens aqui. Então vamos lá. Para a primeira pergunta, acreditamos em Deus? Né? Para a gente acreditar em Deus, a gente precisa saber o que é Deus. Para nós. O que é Deus? Isso é a primeira questão, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Só que Kardec foi tão inteligente que ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Porque quando a gente faz a pergunta quem, a gente está falando de quê? De um ser, de uma pessoa. Quando você dá um passo atrás e pergunta que, e na verdade, em algumas traduções não tem o o, que é Deus? Você abstrai da pessoa e fala assim, eu não sei o que é Deus. O que é Deus? Kardec faz essa pergunta para os espíritos superiores. Lembrando que Kardec não fazia pergunta para um médium, né? Ele distribuía essa pergunta para centenas de médiums. Na França, na década lá de 1850, não tinha internet, não tinha avião. Eles só conseguiam andar de cavalo e de navio. E ele mandava correspondência para o mundo inteiro, para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Europa, com a mesma pergunta. Então ele mandou certamente essa daqui, e obtinha dos vários lugares respostas mediúnicas, respostas dadas por espíritos. E acreditem ou não, a maioria das respostas batia. Se fosse hoje, a gente ia dizer, o cara ligou, mandou um e-mail, Facebook, WhatsApp, né? Mandou um zap. E aí todo mundo se acertou, vamos dizer isso, né? Não tinha zap naquela época. Foram mais de 1000 perguntas que Kardec distribuiu e obteve respostas. E aí ele juntava aquilo, aquelas que destoava, ele deixava de lado. O que será que a espiritualidade respondeu para essa pergunta? O que é Deus? A resposta que eles dão é essa daqui, ó. É uma resposta simples. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. Dicionário para nos ajudar. Suprema significa que está no ponto mais alto ou elevado, acima de qualquer coisa. Inteligência suprema. Não é na Terra, não é no Brasil, não há no universo, no multiverso, ou seja, lá no que a gente quiser acreditar, não há inteligência maior do que a inteligência de Deus. Causa primária. Vamos no dicionário de novo? Primário. Tudo que existe tem nele sua origem. Porque ele é a origem de tudo. Primário é início. É ponto de partida. Primeiro. Causa primária de todas, não de algumas, de todas as coisas. Coisas que a gente nem sequer imagina que existe. Tem coisas que a gente não conhece ainda, que está em algum nível de evolução que a gente ainda não chegou. Então Deus é a inteligência suprema e causa inicial de todas as coisas. Então, para a gente acreditar em Deus, a gente tem que saber o que é Deus. Então, se a gente aceita que Deus é isso, a gente começa a poder estudar Deus e entender por que eu acredito que Ele me ajuda, por que eu acredito nele.
Está fazendo sentido para vocês? Tudo bem? Bom, tudo bem. Então vamos lá. Mas onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Kardec fez essa pergunta. Tá bom, entendi que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas ele existe? Existe Deus? Kardec, a espiritualidade fica meio danada com Kardec, né? Olha a pergunta que Kardec faz. Tá bom, onde é que eu encontro provas da existência de Deus? Olha a resposta da espiritualidade. Num axioma, fui no dicionário para buscar uma tradução correta, né? Um sinônimo correto é sentença. Numa sentença que aplicais às vossas ciências. Então a ciência usa essa frase aqui. Não existe efeito sem uma causa. Tudo que acontece tem uma origem. Né? Se eu sinto frio, é porque a temperatura baixou. O efeito é o frio, mas a causa foi a temperatura baixar. Se um carro para de funcionar, tem uma causa para aquele carro ter parado de funcionar. Faltou combustível, deu defeito numa peça. Então, assumindo que não existe efeito sem causa, a espiritualidade continua. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá a essa pergunta. Se não foi o homem que criou, quem criou? Porque não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Não há nada que não tenha uma justificativa. Quem criou a água? Mas a água não foi criada. Juntou H e O, sendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E o hidrogênio? Quem? Foi o homem? Não foi. Então quem foi? E aí a espiritualidade podia talvez ter detalhado um pouco mais, mas o nosso raciocínio talvez não conseguisse entender. E aí a espiritualidade não responde, né? Se vocês olharem aqui, faz a gente pensar. A resposta da espiritualidade... A natureza é Deus. A natureza é Deus. Tudo aquilo que a gente não consegue explicar como sendo o homem é criação de Deus. Se é criação de Deus, Deus existe. Deus existe. E aí Kardec comenta, nessa mesma questão, aí um comentário de Kardec, olha só o que Kardec comenta. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pôde fazer alguma coisa. Se não foi Deus que fez, de onde veio? Mas teve há milênios atrás um Big Bang, explodiu, e aí um buraco negro começou e jogou pedra para tudo que é lado. E aí quem fez explodir? Explodiu o quê? Supondo que algo explodiu para dar origem em tudo, quem foi que fez essa coisa que explodiu? Porque a Europa, tudo ela que tenta fazer esse buraco. tenta, né, criar isso, ela não né? consegue. Por que será, né? Fazem 20 anos. Os grandes cientistas, buraco negro. Tentam fazer lá, tem até uma máquina lá que... Mas a questão não é nem tentar. Vamos supor que o homem consiga fazer o buraco negro. Tá bom, vamos lá, vamos supor. Quem foi que fez aquele lá, quando não tinha homem? As partículas, né? Então, assim, se a gente vai andando para trás e não encontra causa, porque tudo tem que ter a causa, essa causa tem que existir. Então, duvidar da existência de Deus é achar que o nada foi capaz de explodir e virar alguma coisa. Foge ao nosso raciocínio. Bom, então nós já vimos. A primeira questãozinha lá era: Deus existe? A gente acredita em Deus? Bom, eu vou deixar para cada um, que ninguém responda, né? Mas agora a gente já sabe o que é Deus e já sabe que Ele existe. Então não tem mais que como assim, Bira, mas eu não acredito. Eu falo assim, bom, aí é uma opção sua, porque a gente trouxe as evidências. Aliás, a gente não trouxe, a gente fez pensar, a evidência está aí. Mas há quem acredite que a Terra é achatada, gente. Hoje, em 2018, tem grupos de pessoas que discutem na internet que a Terra é plana. Exatamente, é plane... sei lá, tem um nome. E que ela tem uma borda. A gente acredita no que quer, não é verdade? As evidências estão aí. Mas então, Deus é bom? São as pegadinhas, né? Vamos dar uma olhada aqui? Ele é muito mais do que bom. Vamos dar uma olhada?
Kardec, comentário da questão 13. Ele fala dos atributos de Deus. Quais são as características de Deus? O que Deus tem, o que Deus é. E começa dizendo o seguinte: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Olha de novo aqui, né? Se Deus tivesse sido criado de alguma coisa, ele teria vindo do nada. Ou teria sido criado por um ser anterior a ele. Se alguém criou ele, então ele não é Deus, ele é outra coisa. Aí tem os gregos, né, tentam falar que o Zeus brigou com aqueles monstros e aí tomou o Olimpo. Coisas de mitologia, né? Ou teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. A gente fala, tá bom, se alguém criou Deus, então Deus não é Deus. Essa coisa que criou Deus é Deus. E quem criou essa coisa que criou Deus? E a gente vai andando para trás, não para nunca, né? Então Deus é eterno. O que é eterno? Não tem começo e nem fim. Bíblia, não é possível. As coisas têm que ter começo. Deus não. Deus não. Bíblia, eu não consigo entender. Nem eu. Deixa quieto, um dia, quem sabe, quando a gente estiver mais evoluído, a gente consegue entender. Né? Deus é imutável. Imutável que não muda. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então Deus não muda, ele é Deus. Então Deus não evolui? Não. Deus é Deus. As leis que ele cria são imutáveis. Né? Deus é imaterial. Imaterial significa que Deus não é feito de matéria. Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque a matéria muda. Tem os estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso, tem outros agora. Porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Isso está lá nos 10 mandamentos, né? Deus é único. Se houvessem vários deuses, não haveria unidade de desígnios. Aí a gente vai lá ver a mitologia grega, né? Tem lá o Deus do amor, o Deus disso. Eles vivem brigando, né? Querem tomar o lugar de Zeus e tudo. Deus é único, porque senão eles iam brigar. Imagina dois igual a Deus. Ia ter disputa, né? Não haveria unidade de desígnios, né? Não teria equilíbrio, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é todo-poderoso. Essa é forte, né? Não há nada mais poderoso do que Deus. Por quê? Porque ele é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais ou tão poderosa quanto ele. Se ele é único, ele tem o poder de fazer todas as coisas, né? Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Então ele é todo poderoso por ser único. E aqui é o que nos interessa. O último atributo. Porque a pergunta é, Deus é bom? Olha o que Kardec traz para a gente baseado na resposta dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Ele não é só bom, ele é tudo isso e ainda por cima é justo e bom. Kardec junta as duas coisas na mesma. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça nem de sua bondade. Deus não tem preferências. Deus não ajuda mais o espírita do que o católico. Não. Estabelece leis. Cumpram-se as leis e tudo acontece em acordo. Deus nos dá condições, Deus nos dá chances de retomar. Um dos maiores prêmios que Deus nos dá é chamada de reencarnação. Porque se Ele não nos desse o direito de reencarnar, não teria sentido Deus ser justo. Por quê? Por que um idoso de 105 anos desencarna com 105 anos e uma criança desencarna com 9, 10 ou 11 meses? Qual a justiça disso? Por que um mereceu viver 102 anos ou 105 e o outro 10 meses? Onde é que está essa explicação, se não na justiça de Deus através da reencarnação? Um não teve tempo de errar. Vai para onde?
vai para o paraíso? Porque só viveu 10 meses, nem um ano. Então, como não errou, vai para o paraíso? Mas aí, que justiça há nisso se o cara teve 105 anos para errar e ir para o inferno? Então, se a gente tem a reencarnação como um dos maiores aspectos de justiça divina. Porque todos nós morremos. Todos nós reencarnamos, temos os mesmos direitos. Podemos escolher da mesma forma, né? Então ele é justo e por consequência é bom. O tempo todo ele está nos ajudando. Tudo bem? Bom, eu já dei a resposta, né? O tempo todo ele está nos ajudando, né? Mas vamos buscar aqui a referência. Deus nos ajuda? Ou a gente... Tá bom, Deus é justo, mas por ele ser bom e justo, ele não ajuda ninguém. Ele fica de longe olhando e se mata aí, se vira. Será que é assim que Deus age? Vamos dar uma olhada aí. A gente vai trazer aqui como fonte de consulta um livro de André Luiz chamado Os Mensageiros, com a psicografia de Chico Xavier. Esse é o terceiro livro, né? Tem o nosso lá, Missionários, depois Mensageiros, ou Mensageiro, depois Missionários. Alguma coisa assim, eu sempre confundo. Vamos ver o que é Aniceto, que é o mentor lá espiritual de André Luiz nesse momento, né? O professor dele fala: ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Jamais estamos abandonados. Jamais estamos sozinhos. Por mais que a gente esteja desesperado, chorando, sofrendo, ainda nesses momentos onde tudo parece perdido, ainda aí nós estamos acompanhados e não estamos desamparados. Não é acompanhados só, nós estamos sendo ajudados. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. Deus vai ajudando cada vez mais, vai dando mais coisas conforme o merecimento. Peraí, mas por quê? Porque Ele é justo. Ele não pode dar a mesma quantidade de ajuda para quem merece e a mesma quantidade de ajuda para quem não merece. Um pai justo, quando tem 2 filhos e um foge da linha, quebra uma regra, ele é penalizado. O outro não. É por isso, por ele ser justo. Então, ele vai intensificar. Olha bem, essa palavra intensificar é importante. Intensificar da forma como se intensifica o nosso merecimento. Nós estamos sempre merecendo, mas à medida que a gente intensifica o merecimento, ou seja, cada vez que a gente vai cumprindo mais, aceitando mais as leis de Deus e sendo, vamos dizer assim, mais bons, quanto mais bons, progresso espiritual, quanto mais a gente progredir no caminho do bem, mais merecimento. Competindo nos reconhecer que, para semelhantes respostas, para que a gente tenha respostas de Deus, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. E aí eu trouxe uma historinha aqui, eu vou olhar a cola aqui, só para contar a historinha para vocês. Teve um navio que afundou e só uma pessoa se salvou e foi parar numa ilha. Aquela velha história da ilha, né? Então ele estava lá na ilha e quando chegou na ilha, como ele tinha muita fé em Deus, ele agradeceu a Deus de joelhos por ter sido salvo e por estar com saúde. E aí, continuou lá, sendo o único lá, né? Deixa eu ver aqui. Bom, ele pegou os restos dos destroços do navio e conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse proteger do sol, da chuva e de animais e para guardar alguns dos pertences que tinham chegado lá, inclusive comida, que foi boiando até lá. O que ele fez? Ajoelhou e agradeceu a Deus porque os destroços chegaram, porque tinha comida, tinha até remédio, ele conseguiu montar uma cabanice e proteger os animais. Então, ele agradeceu a Deus porque foi salvo, ele agradeceu a Deus por causa daquilo que tinha chegado lá. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguiu caçar ou colher,
ele agradecia a Deus. O tempo todo ele agradecia a Deus. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas. Tudo que ele tinha juntado pegando fogo. Gente, olha só, ele estava no navio, o navio afundou, ele agradeceu a Deus por ter sido salvo. Chegou as coisas na praia, comida, destroço, ferramenta, ele agradeceu. Agradeceu porque conseguiu montar o abrigo, agradeceu porque estava conseguindo comida. Aí ele sai para buscar mais comida, quando volta está a cabaninha dele lá pegando fogo. Gente, a gente já tinha deixado de agradecer a Deus no momento que o navio afundou, né? A gente já ia se revoltar com Deus. Esse homem aguentou. Mas olha o que aconteceu quando ele viu a cabana pegando fogo. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou e gritava chorando: o pior aconteceu, eu perdi tudo. Deus, por que fez isso comigo? Chorou tanto que dormiu, profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, ele foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Vimos resgatá-lo, disseram. Mas como que vocês souberam que eu estava aqui? Nós vimos o teu sinal de fumaça. A cabana dele pegou fogo. De longe, um navio viu a fumaça e foi lá resgatar. Quem pode dizer que isso não foi obra de Deus? Então, olha essa mensagem aqui, ó. Semelhantes respostas, as respostas de Deus são utilizadas todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Então não vai ser Deus diretamente que vai vir uma mão lá de cima para ajudar a gente. Vai ter alguém do nosso lado para nos ajudar. Vai ter um espírito, o nosso anjo da guarda está aqui para isso, para nos dar força. E às vezes a gente quer uma intervenção direta de Deus. Ah, porque eu quero que Deus me ajude. Não, não precisa não, Deus me ajuda. Deus está comigo. Tá, Ele está, mas através dos outros. Porque Ele tem que ser igual para todo mundo. Né? Deus te abençoe, o que é isso? Deus abençoe. Deus te abençoe é um desejo, né? Porque Deus abençoa a todos. Ah, mira, até o ateu. Até o ateu. Até o assassino que está lá na cadeia. Né? Como tem aqui as duas senhoras aqui, que é a primeira vez, e a Cláudia, né? Eu sempre dou um exemplo, eu vou sempre que eu puder, eu vou trazer isso. Né? Adolf Hitler, um dos maiores seres que fizeram atrocidades que já passaram pelo nosso planeta. Que queimou crianças, que queimou judeus, que matou muitas pessoas. Esse homem um dia, esse espírito um dia, vai ser igual a Jesus. Esse espírito um dia vai ser igualzinho a Jesus. Bom como Jesus é. Bira, que isso? Porque a lei de Deus é justa e boa. Se ele se redimir, a forma como ele for evoluindo, um dia ele vai ser tão bom quanto Jesus. Essa é a nossa garantia. Essa é a bondade de Deus. Tudo bem? Vamos continuar aqui? Jesus, lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20, ele traz para a gente uma história, né? Mateus conta essa história, que fala de fé. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando ele veio ao encontro do povo, Jesus foi ao encontro do povo, ele não estava naquele momento com o povo, ele foi, ele devia estar dentro da casa, alguma coisa. Um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, esse aqui tem várias traduções, tá? E sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Então o pai tinha um filho que era obsediado no termo espírita, né? O que acontecia? Tinha um espírito com ele que na época se chamava de demônio, né? Que ficava o tempo todo fazendo ele gritar, né? É o que ele chama de lunático. Se jogar no fogo, imagina. Uma possessão num nível tão grande que aquele espírito fazia o filho desse cara se jogar no fogo, na água para se matar. Queria matar o filho dele de qualquer jeito, né? Era uma obsessão gravíssima. E esse homem, ele não foi levar o filho dele para Jesus. Ele foi levar o filho dele para os discípulos de Jesus. Mas o que ele fala? Que os discípulos não puderam curar.
Ele reclama com Jesus: olha, eu levei lá para o teu secretário, mas o teu secretário não resolveu o meu problema. Dá para você me ajudar aqui? Né? Traduzindo de um jeito malvado. Né? Está fazendo sentido até aqui a mensagem? Mas olha o que acontece. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada. Parece palavra forte para Jesus, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Ele está dando bronca em quem, gente? Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula. Em quem que ele deu bronca? Em todos aqueles que estavam ali, porque o pai do garoto levou primeiro o menino para quem? Os discípulos. E os discípulos não conseguiram fazer. Tinha lá os 12, mas tinha todo o resto que estava com ele. E Jesus dá uma bronca: ô cambada, hein? Vou ter eu que fazer, porque vocês não fizeram. Deu uma bronca neles. Mas olha essa frase aqui: até quando vos sofrerei? Até quando eu vou sofrer por vocês? Até quando eu vou ficar desesperado? É Jesus se lamentando e ficando triste, fala assim: meu Deus, está difícil. Até quando vocês vão precisar tanto de mim? Sabe o pai que fala para o filho: até quando você vai continuar errando? Deus, eu estou te falando, estou te ajudando e você continua falhando. Até quando vos sofrerei? Né? Jesus triste. Parece que ele está revoltado, né? Ele está triste. Aquele pai que fala: de novo não. Né? E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou só. É claro que isso daqui, né, é uma frase num contexto de uma época em que não se tinha muito conhecimento a respeito dos espíritos. Não existem demônios. Era um espírito que estava atrapalhando a vida daquele garoto. E quando diz que Jesus ameaçou o demônio, eu fico imaginando como é que Jesus seria capaz de ameaçar alguém, né? Não ameaçou. Jesus evangelizou aquele espírito que estava obsidiando, e o espírito deve ter caído em si e ido embora, ou por causa do magnetismo de Jesus e da bondade de Jesus, o espírito olhou para aquilo e falou assim: ó, esse cara que veio falar comigo não são aqueles Zé Mané lá dos discípulos dele, não. Esse cara sabe o que está fazendo. E foi embora. Né? Então Jesus, com toda a força que ele tinha, conseguiu expulsar, entre aspas, o demônio, né? Evangelizar o espírito. Os discípulos vieram, então, olha só, gente, olha aqui, parece uma empresa, né? Que o funcionário não consegue fazer alguma coisa, aí depois vai com o rabinho entre as pernas lá com o diretor, né? Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular. Os discípulos tiveram o cuidado de não ir lá em público, né? Chamou Jesus: Jesus, vem cá. Eu sei que a gente fez uma besteira lá, que a gente não conseguiu salvar o menino, mas olha só, por que não podemos nós outros expulsar aquele demônio? Os discípulos foram lá e perguntaram: por que eu não consegui? A resposta de Jesus: por causa da vossa incredulidade. O que é incredulidade? É não crer, não ter fé. E é daqui que vem, a gente vai ver na próxima aqui, aquela famosa frase, que é: a fé, quem tem fé tem a capacidade de mover montanhas. A fé move montanhas. Vamos ver de onde veio? Ó. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem nunca viu, é um negócio pequenininho. O grão da mostarda é pequenininho, dá umas folhas desse tamanho quando fica grande, mas é pequenininho. Dirias a esta montanha: transporte-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda. Pequenininho. Se a tua fé for pequenininha, nada seria impossível. Por que existem pessoas que se curam de doenças incuráveis a princípio? Por causa da fé menor do que o grão de mostarda. A fé é magnética. Ela promove reações orgânicas, ela promove reações magnéticas, energia movimentada. Né? E aí a gente vai encontrar aqui uma referência no Evangelho, segundo o Espiritismo. Olha só o que Kardec traz pra gente. As montanhas que a fé desloca, porque fica esquisito, não, mas peraí, eu vou conseguir fazer uma montanha, a Serra das Araras, sair de um lugar e ir para outro, né? A Serra do Mar? Não, mas olha lá. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades,
as resistências, a má vontade. A fé é capaz de mexer nisso tudo. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, paixões orgulhosas, são montanhas. Por que o símbolo da montanha é importante? Porque tudo isso aqui é muito difícil de tirar. Vou deixar de ser egoísta. A partir de hoje eu não sou egoísta. É fácil? Não, é uma montanha pesada. Eu vou deixar de ter preconceito. É fácil? Não, é uma montanha pesada. Mas se a gente tiver fé, aí a gente move essa montanha. Os preconceitos da rotina. Preconceito, eu não gosto de negros. Eu não gosto de judeu. É um preconceito difícil de tirar, né? É difícil, é uma montanha. Precisa ter fé. Fé. Pouca fé. Não precisa muita. Jesus não diz que você tem que ter muita fé. É fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Só para a gente pensar um pouquinho aqui. Eu nunca fumei. Minha mãe fumava, meu pai fumava, eu nunca fumei. É fácil parar de fumar? Não é fácil. É uma montanha. É um vício. Dá para parar de fumar? Dá. Basta ter fé. Basta ter vontade. Às vezes leva mais de uma encarnação, né? Essa é a nossa vantagem, né? Deus é tão bom, tão justo que a gente vai ter tempo para fazer. Mas o que é fé? Olha só como é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz para a gente o significado de fé. Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa. A certeza de atingir determinado fim. Isso é fé. É acreditar ser possível alcançar alguma coisa. Não é só ter fé, acreditar que Deus existe. Isso sim. Mas acreditar que Ele existe e não fazer nada não leva a lugar nenhum. Ter fé tem que mexer, tem que mover. Né? Aquele que a possui caminha com absoluta segurança. Quem tem fé pode vir a dor que for, o sofrimento que for. Vai doer, vai sofrer, vai passar boas e más situações, mas tem segurança. Porque sabe que Deus é bom, que Deus é justo, que tudo tem um fim. Vai chegar uma hora que vai passar. Se dentro da nossa encarnação, às vezes a gente olha para trás, por uma coisa que aconteceu há 10, 15 anos atrás, e diz, nossa, passei por aquilo, nunca imaginei que fosse passar por aquilo. Não passou. Né? Pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé, ela é tão importante que nos permite executar grandes coisas. A gente pode curar pessoas por um passe, se a fé for suficientemente grande de quem está aplicando o passe e de quem está recebendo o passe. Né? Então é possível fazer grandes coisas. A fé sincera, agora Kardec traz duas fés. Né? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Fé, paciência. Fé tem que esperar. Se eu quero para hoje e amanhã eu fico revoltado, então não tinha fé. Né? Sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo. Eu tenho certeza que o sofrimento vai passar. Eu tenho tanta certeza, essa certeza é tão grande, a minha fé é tão verdadeira que eu suporto a cruz que me cabe. A fé verdadeira, ela é calma, ela é paciente, ela se apoia na inteligência. Por quê? Para que eu tenha fé, eu tenho que ser inteligente. Porque senão, eu sei que as coisas acontecem com uma finalidade. Se eu entendo isso, eu sou inteligente. Então a fé verdadeira, ela se apoia na inteligência. Compreende as coisas, tenta entender o motivo daquele sofrimento, daquela dor, daquela situação. Então compreende o que está acontecendo e tem certeza de chegar ao objetivo. Qual é o meu objetivo? É fazer uma encarnação a melhor que eu puder. Para me aproximar cada vez mais de Jesus, para ser cada vez mais feliz. E Kardec traz também a fé vacilante. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando estimula o interesse,
torna-se, tá errado aqui, torna-se furibunda. Eu fui procurar no dicionário, porque é um termo horroroso, né, gente? Furibunda. O cara, quando traduziu isso do francês, porque em francês não é furibundo, né? Significa furioso. Por que eu tô furioso, né? Olha lá. Vamos lá. Torna-se furiosa e julga suprir com a violência a força que lhe falece. E quando a gente perde a fé, a gente fica violento. Quando eu tinha por volta de 18 anos, até os 18 anos eu era católico, aliás, estudei para ser padre, né? Fiz um curso chamado vocacionado, que é para ver se você tem vocação. Se você tiver vocação, você faz o seminário. Aí não tem. Aí o que acontece? Aconteceram algumas coisas na minha vida que eu comecei a questionar. Poxa, mas eu sempre andei na linha, tudo sempre deu certo. Por que está acontecendo isso comigo? Foi uma época que estava tendo uma enchente no sul, tinha um monte de gente morrendo por causa das enchentes. E eu falei, não é possível. Por que Deus está deixando? Eu comecei a questionar Deus. Lá em Santa Catarina. Foi isso mesmo, né? Isso mesmo, na década de 80 ali. Era 80, acho que era 83 que eu fiquei. Foi por aí. Eu fiquei quase 24 horas no rádio auxiliando, de lá do Nordeste auxiliando. Olha só. Tudo lá. E eu comecei a questionar Deus e falar, pô, não é possível. E o que eu fiz? Eu decidi que eu não acreditava mais em Deus. Virei ateu. A minha mãe disse para mim que foi a pior época da minha vida. Porque eu fiquei sério, eu parei de brincar, eu sempre fui brincalhão, parei de brincar, fiquei violento, fiquei tudo de ruim, né? Até um dia que eu estava em casa, falei, mãe, eu sempre gostei muito de ler, eu não aguento mais ler os mesmos livros, porque a gente era muito pobre, o livro era muito caro naquela época, então não tinha jeito. Aí minha mãe pegou um livro, falou, só tem esse aqui. Aí eu olhei lá, Nosso Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu falei, mãe, essa altura do campeonato, livro de macumba para mim. Olha o preconceito, né? Aí minha mãe, olha, você tem duas opções, ler ou não ler. Começa a ler, não gostou, para de ler. E eu tinha virado ateu. Tá bom, vou ler essa porcaria aqui. Aí comecei a ler. Aí as coisas começaram a fazer sentido, a se encaixar. E aí a fé, que nunca tinha saído, na verdade, né? Ela estava com uma cortina de fumaça, voltou. Atende. Mas no momento que a fé vacilou, o que eu fiquei? Violento. Porque se você não acredita em mais nada, não interessa os outros. Não interessa. Né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter com essa fé vacilante. A calma na luta, eu gostei tanto desse menininho fazendo meditação, achei tão bonitinho. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Confiança é fé. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Quando a gente está violento é porque a gente quer se proteger de alguma coisa. Né? Quando a gente está calmo é porque a gente confia no amanhã. E aí lá, Paulo, em Romanos, eu estou com um problema técnico. Eu estou com a apresentação errada. Eu vou precisar de 1 minuto para trocar de computador aqui, gente. Alguma coisa aconteceu. Desculpa. Ainda bem que eu não estou fazendo a palestra errada, né? Só o computador. Ainda bem que tem o outro, né? Que esse aqui é o que eu trabalho com ele todo dia. Esse aqui fica...